estudantes! Tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Antes eu vou retirar a máscara, né? Sempre pelo elástico. Eu vou colocá-la aqui em um plastiquinho para utilizar depois. Muito bem. Também vou passar o álcool em gel, né? Muito bem. Então hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática do terceiro ano de adequação pedagógica. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Emanuele. Muito bem. Mas antes de começarmos essa aula, é muito importante lembrar: você já lavou as suas mãos? Lembre-se sempre de manter as mãos bem higienizadas para cuidar da saúde do nosso corpinho, né? Muito bem, então olhem lá o nosso colega, lembrando como é que lavamos as mãos. Ele ensaboa bem os dedos, lá na pontinha dos dedos, no polegar, no pulso, né? Lá no punho. Enxágua bem e enxuga, né? Muito bem. Lembrando que se você não tiver um local disponível para lavar as suas mãos, você utiliza o álcool em gel, ok? Então agora vamos para a nossa rotina, né? Vamos ver então o que teremos na aula de hoje. Observem lá. Vamos separar os materiais. Vamos ter o relembrando, né? Onde vamos relembrar o que já aprendemos. Também teremos o assunto de hoje, né? O tema da aula de hoje é sobre formas geométricas. Também teremos a atividade e um desafio. Muito bem. Então, agora que nós já observamos a nossa rotina, vamos para o primeiro item, né? Os materiais. Então, observem lá. Materiais que vamos precisar. Então, observem os materiais que vamos utilizar para a aula de hoje. Um caderno, que você já está fazendo o seu registro, ou uma folha. O lápis preto. O lápis de cor. E uma borracha, né? Para que se você precisar apagar alguma coisa que você escreveu, né? Também tem a borracha. Muito bem, então eu vou dar um tempo para vocês separar estes materiais que vamos utilizar na aula de hoje. Para lavar as mãos também, quem ainda não lavou, e eu já retorno.
Muito bem. Conseguiu separar todos os seus materiais? Ok. Então agora nós vamos relembrar o que já aprendemos, né? Então olhem lá na tela. Nós aprendemos em outra aula, né? Sobre medida de massa. Vocês lembram o que era? Então a medida de massa, ela é utilizada para definir o peso de um objeto ou de um corpo, né? Vocês lembram de que maneira a gente conseguia medir? Então, olhem lá. A Ana, né, veio nos ajudar e mostrando ali um pacote de arroz. Então, dentro deste pacote de arroz, nós conseguimos observar a medida de massa, né? Quanto cabe dentro deste pacote, ok? Então, olhem lá, nós observamos que o quilograma, né, é o que representa a quantidade de massa dentro desse pacote. Então, vocês lembram que lá no finalzinho, lá embaixo da embalagem, nós temos um número que é acompanhado pela letra KG, né? E nós observamos as embalagens com 1 quilo, ok? Lembre-se sempre que o quilograma, né, que é a medida de massa, ela é representada através das letras K e G. Vocês lembram? Muito bem. E nesta mesma aula, nós também observamos a medida de capacidade, né? Então, nós aprendemos também que a medida de capacidade, ela é utilizada para definir o volume no interior de um recipiente, tá? Então, é quanto cabe dentro de um recipiente. Por exemplo, olhem lá a nossa colega Ana também nos ajudando. Ela trouxe aqui uma garrafa de suco, né? E nesta garrafa de suco, nós observamos que ela também tem um número lá embaixo da embalagem. Vem escrito um número junto da letra L, né? Então, observem lá. Nesse caso, nós observamos os recipientes que cabem 1 litro, ok? Então, o litro é a medida de capacidade que nós aprendemos, né? Sempre também representado pela letra L. Vocês lembram disso? Então, olhem lá, eu vou agora mostrar para vocês a atividade que nós fizemos para gravar bem na nossa memória. Ajude Ana a separar os produtos em quilogramas dos produtos em litros. Vocês lembram desta atividade? Então, na primeira cesta, né, nessa cesta vermelha, nós temos que separar os produtos em quilograma. E na segunda cesta aqui, ó, temos a cesta azul e nós tínhamos que separar os produtos em litros, né? Então, observem lá na tela. Nós separamos, então, a garrafa de suco, que é em litros, na cesta azul, o pacote de arroz, que é em quilogramas, na cesta vermelha, o pacote de feijão também na cesta vermelha, a garrafa de água lá na cestinha azul, porque é em litros, né? E o pacote de farinha de trigo também na cestinha vermelha, porque está com a medida de massa representada pelo quilograma, ok? Então, nós ajudamos a nossa colega Ana a separar estes produtos que ela comprou no mercado, vocês lembram? E também fizemos a contagem deles, então observem lá. Quantos quilogramas a Ana comprou? Olhem lá na primeira cesta. Então, nós contamos 1, 2, 3. E quantos litros a Ana comprou? Observem lá na segunda cestinha, na cestinha azul representada pelo litro. 1, 2. Então, a Ana comprou 2 litros, né? Muito bem. Então, agora que nós já relembramos o que havíamos aprendido, chegou a hora de você pegar o seu caderno ou uma folha e fazer o registro desta aula, ok? Então, observe lá. Você vai registrar, então, a data, tá? O dia, o mês e o ano. Vai pular uma linha e vai escrever, então, matemática. Ok? Eu vou dar um tempo, então, para vocês fazerem esse registro e já retorno.
bem! Conseguiu fazer o registro? Então, este registro de hoje é para nós conseguirmos escrever, registrar a aula de hoje, ok? Então, vamos lá, observem na tela. O que vocês acham de vir passear comigo? Olhem lá! Em um carro, né? Vamos passear um pouquinho? Muito bem! Então, observem lá na tela onde é que nós iremos passear, né? Olha lá, você sabe que lugar é esse? Observando assim esta imagem, você sabe que lugar é esse? Observe lá, ó, temos um gramado, né? Temos um portal de entrada ali. Que lugar será que é esse? Você já conseguiu descobrir? Então vamos olhar a próxima imagem. Olha lá, assim ficou um pouquinho mais fácil de descobrir, né? Que lugar é esse? Olha quantas flores temos lá. Viu? Quanto o gramado, as flores. E essa casa, será que é uma casa? Olha o formato dela. Olha como ela é. Vocês já descobriram? Muito bem, né? Então, esse aí é o Jardim Botânico, né? Então, eu convido vocês a vir a um passeio para o Jardim Botânico. Se você ainda não conhece, esta é a oportunidade, né, de nós observarmos essa imagem, conhecer um pouquinho sobre ele e quem sabe, né, quando essa pandemia acabar, ou também tomando todos os devidos cuidados, né, utilizando máscara, passando álcool em gel, a gente possa ir conhecer esse lugar também, ok? Então, observem lá a próxima imagem. Aqui ficou mais próximo, né? Muito bem. Então, olhem lá. O Jardim Botânico é um espaço de lazer com jardins geométricos e uma estufa com plantas em preservação. O que é um espaço de lazer? É um espaço onde nós podemos ir com a nossa família, né? Com os nossos amigos, para ficar um pouquinho naquele lugar, curtir a natureza, curtir aquele espaço, né? E nos divertirmos naquele lugar. Olhem lá, mas com jardins geométricos e uma estufa com plantas em preservação. Então, esta imagem lá que parecia uma casa diferente, né? É uma estufa onde temos várias plantas em preservação. Que legal, né? Então, olhem lá. Mas o que seria jardins geométricos? Olha lá, o nosso amigo Caio ficou na dúvida. O que são jardins geométricos? E a Ana veio nos ajudar de novo, olha lá. Eu sei o que são formas geométricas. Ah, olha aí. Se lá tem jardins geométricos, será que é parecido com formas geométricas? Então observem lá agora e vamos entender um pouquinho. As formas geométricas são os formatos dos objetos ou coisas que observamos. Então, tudo que nós observamos tem um formato, né? E algumas desses objetos, dessas coisas que nós olhamos, tem o formato de formas geométricas. O que será que é isso? Quais são essas formas geométricas? Então, olhe lá para a próxima tela. Formas geométricas. Então, a primeira forma que nós vamos observar hoje é esta. Qual será que é esta forma? Isso mesmo, este é o quadrado, né? Também temos esta forma aqui, que é o retângulo. E esta aqui, vocês sabem qual é? É, muito bem, o triângulo, né? E também hoje nós veremos o círculo. Vocês conseguiram identificar essas formas? Vocês já vão pensando aí no que é que a gente pode encontrar estas formas aqui, ok? Então, observem lá. Vamos olhar com atenção o quadrado. O quadrado, observem lá, ele tem uns lados, né? Então, contem aqui comigo. 1, 2,
3, 4. Então, quantos lados tem o quadrado? Ele tem 4 lados, né? Muito bem. Todos esses lados aqui são iguais, eles são do mesmo tamanho. Para ser, então, a forma geométrica quadrado, os lados precisam ter o mesmo tamanho, ok? Agora vamos para o próximo. O retângulo. Retângulo também tem 4 lados, olhem lá, contem comigo. 1, 2, estes 2 lados aqui, vocês estão vendo que eles são maiores do que esses outros 2 lados aqui? Então, ele tem 2 lados maiores, iguais, né, do mesmo tamanho. E os outros 2 lados, olha lá, 1, 2. Os outros 2 lados são menores e também são iguais, né, entre eles. Muito bem. Temos 1, 2, 3, 4 lados, né? Mas 2 deles são maiores e os outros 2 são menores, ok? Lembre-se dessa diferença do retângulo para o quadrado, tá? Porque o quadrado tem todos os 4 lados do mesmo tamanho e o retângulo não, tá? Tem 2 maiores e 2 menores, ok? Consegui entender? Muito bem, então agora vamos seguir para o próximo. Este é o triângulo, né? Olhem lá, o triângulo tem lados também. Ele tem, contem lá comigo, 1, 2, 3. Então, nós temos 3 lados iguais, né? Eles se encontram aqui, ó. Lembrem-se do quadrado, ele tem 4 lados iguais. E o triângulo tem 3 lados iguais. Muito bem. Então, agora, o próximo é o círculo. Observem aqui, o círculo tem algum lado? Nós não conseguimos identificar um lado nele, né? Muito bem, então o círculo não tem lados. Olha lá. Observe que ele é uma circunferência, né? Ele é redondo, ele não tem as laterais, ok? Muito bem. Então agora, vamos observar lá o que são jardins geométricos, né? Agora que a gente já observou as figuras geométricas, o que seria jardins geométricos? Jardim é um lugar onde nós temos várias flores, temos grama, né? Temos talvez algumas árvores, né? Nesse jardim cheio de flores. Observem lá, esta é a imagem do jardim botânico, né? Só que é uma imagem mais longe, essa imagem está longe da estufa de flores, ok? Lá na frente, observem lá, temos algumas formas. Vocês conseguem identificar estas formas? Então, observem a próxima imagem. Nesta imagem aqui, você consegue identificar alguma forma? Essa imagem, ela também é do Jardim Botânico, mas ela é uma imagem vista de cima, sabe? Lá em cima, foi um helicóptero lá e conseguiu filmar o Jardim Botânico visto de cima. Então, olhem lá, esse é o jardim, os jardins geométricos do Jardim Botânico. Eu vou dar um tempinho para vocês observarem, lembrem-se das formas geométricas que nós já vimos e para vocês tentarem encontrar algumas formas ali, tá? Eu vou dar um tempo e já retorno. Você conseguiu identificar as figuras geométricas que temos nesta imagem aqui? Então, observem lá na tela que nós vamos fazer juntos, então. Olhem lá. Neste jardim, nós conseguimos observar algumas figuras lá, né? Umas formas geométricas. Então, a primeira que encontramos lá é um triângulo, né? Muito bem. Também temos outros triângulos lá, ó. Vocês conseguiram identificar?
Temos então esses primeiros triângulos aqui e nos demais também, ó, temos vários triângulos formando esse jardim. O que nós conseguimos ver também como forma geométrica? Muito bem, olha lá, temos também um retângulo, né? Lembre-se que o retângulo, essa forma aqui, se parece com um retângulo porque ela tem as duas laterais maiores e as outras menores, tá? E também, qual outra forma que nós conseguimos olhar ali? Muito bem, né? Temos um círculo aqui e também temos outro círculo aqui, né? Também nas outras aqui, nós também conseguimos identificar outros retângulos, ó. Um retângulo aqui, outro aqui e outro lá e outro aqui também. E vários triângulos também, né? Entenderam agora por que que esse jardim, lá do Jardim Botânico, o nome dele é Jardim Geométrico? Porque ele é composto, né? O jardim foi feito, né? Foi plantado, todas as plantas, as flores, nos formatos das figuras geométricas, ok? Muito bem. Então agora, para a gente conseguir compreender bem e vocês gravarem lá na cabecinha, vamos criar um parque com as formas geométricas. O que vocês acham? Então agora você vai pegar novamente o seu caderno ou a folha. Eu vou deixar esta imagem aqui para vocês se inspirarem, né? E lembrarem de como é este parque, né? O parque com formas geométricas. E vocês vão criar o de vocês. Garanto que vocês vão conseguir, né? E vai ficar muito divertido. Então eu vou dar um tempo para vocês tentarem aí e já retorno.
Muito bem, você conseguiu criar o seu parque com formas geométricas? Lembrem-se sempre, né, que lá no nosso parque nós precisamos utilizar algumas formas geométricas. O triângulo, um quadrado, um retângulo ou um círculo, né, que nós já vimos. Então, olhem aqui, eu fiz também, aproveitei o tempinho que eu dei para vocês e fiz também este desenho, né? Também criei o meu parque com as formas geométricas. Então aqui eu utilizei alguns triângulos, aqui, né, com algumas gramas, né? Aqui também os canteiros com as flores, utilizando o retângulo, né? E aqui no círculo também, olha, eu fiz um bosque cheio de árvores, com alguns caminhos aqui para chegar até essa fonte, né? Uma fonte com um chafariz, com água, né? Então, cada um criou o seu. O meu também não saiu tão perfeito, né? Mas a gente vai desenhando e faz da maneira que consegue, né? Vocês conseguiram? Acredito que também deve ter ficado muito bacana aí. Muito bem. Então, agora vamos para o nosso próximo passo da rotina, ok? Observem lá. Mas nós já vimos figuras geométricas no Jardim Botânico, né? E os objetos com formas geométricas? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que as formas geométricas nós encontramos em diversos locais, né? Em várias coisas que a gente observa, nos objetos, em alguns materiais, né? Então agora vamos observar objetos que nós temos em casa e que tem as formas geométricas, né? Então olhem lá. Nesta primeira imagem lá nós temos uma caixa de presente, né? Esta caixa de presente tem também uma forma geométrica. As laterais dela, né? Temos um quadrado ou retângulo. A caixinha de gelatina também, né? Nós temos como um quadrado. Nas laterais também temos retângulos, né? E na caixinha de suco também. Então eu trouxe aqui para vocês aqui algumas caixas, ó. Essa caixa aqui é uma caixa de creme de leite, tá? É uma caixinha que a mamãe, o papai ou algum familiar de vocês utiliza para fazer um alimento, né? Então nesta caixinha aqui, ó, nós temos algumas formas geométricas, né? Se olharmos aqui na frente, um retângulo, aqui também outro retângulo menor, né? Também temos a caixinha de gelatina. Muito gostosa a gelatina, né? Eu acho que vocês gostam também. Aqui, ó, no formato dessa gelatina, temos um quadrado. Na lateral, temos um retângulo, né? Então, em vários objetos, olha, uma caixinha, outra caixinha talvez de perfume, uma caixa de pasta de dente, né? Então, temos vários. Nas tampinhas, nós também conseguimos observar o círculo, né? Olha, esta é uma tampa de garrafa, esta é uma tampa de um pote, outra caixa. Então, temos várias formas geométricas nos objetos que temos em casa, né? Então, olhem lá o próximo. Também, o próximo exemplo é uma caixinha de creme dental. Uma caixa de leite também tem o formato no retângulo, né? Também. E uma caixa de sabão em pó também, que a mamãe utiliza lá
para lavar as roupas? Muito bem, então temos vários objetos em casa com as formas geométricas. Agora, o que vocês acham de vir comigo para uma atividade? Muito bem, então observem lá a atividade que teremos hoje. No seu caderno ou folha, crie formas geométricas utilizando o contorno das embalagens. Eu vou dar um tempo para vocês registrarem essa atividade e também nessa atividade vocês podem pegar algumas caixas que vocês têm aí, né? Alguns objetos com a forma geométrica. Deixa eu dar uma dica para vocês que vocês vão conseguir, vai ficar mais fácil. Então vocês vão pegar lá a folha e pode pegar o objeto, por exemplo, eu vou pegar esta caixa, colocar em cima para conseguir fazer a forma geométrica, né? Então deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Nós vamos então pegar a embalagem, colocar em cima da folha e fazer o contorno dela, ok? E aí você identifica se esse contorno que você fez lá na folha, qual a forma geométrica, se é um retângulo, se é um quadrado, se é um círculo ou um triângulo, né? Muito bem, então eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa atividade e eu já retorno.
Você conseguiu fazer essa atividade? Olhem lá. Então, recapitulando aqui. No seu caderno ou folha, crie formas geométricas utilizando o contorno de embalagens. Então, eu vou pegar aqui esta embalagem, né? Uma folha também. E para eu conseguir fazer uma forma geométrica, eu vou colocar aqui a embalagem e vou fazer então o contorno dela, tá? Então, eu vou passar aqui a caneta em volta desta embalagem. Então, olhem lá. Em volta da embalagem inteira, tá? Muito bem, esta embalagem aqui eu já utilizei. Vamos ver que forma que ela criou. Olhem aqui. Formou o que? Um retângulo, né? Vocês lembram que este seria um retângulo, porque os dois lados são maiores e os dois lados são menores, né? Outra embalagem aqui, ó, também poderia ter sido uma caixinha de gelatina. Também vou fazer aqui, ó, o formato dela. Vou passar em volta, vou ligar todos os traços aqui, né, para também conseguir identificar qual é o formato que criou. Olha aqui, também um quadrado. Muito bem, eu acho que você aí na sua casa também conseguiu fazer as formas, né? Poderia pegar qualquer embalagem com um formato, né, de uma figura geométrica. Ok, então agora que vocês já fizeram a atividade, vamos para os desafios? Observe lá então. O primeiro desafio é: qual é o grupo que possui mais meias? Então, observem lá que no primeiro grupo aqui, ó, nós temos algumas meias azuis, né? E no segundo grupo, nós temos algumas meias vermelhas, tá? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês para fazer a contagem aqui e observar qual é o maior, né? Que tem mais meias. Então, olhem aqui. Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, neste primeiro aqui, neste grupo, nós temos 6 meias azuis, né? E agora, no segundo grupo aqui, vamos contar também. 1, 2, 3. E este é o número 3, né? Então, se aqui nós temos 6 meias e aqui 3, qual é o que tem mais meias? Que tem maior quantidade? É este primeiro aqui com o grupo das meias azuis, né? Muito bem. Agora que nós já fizemos a contagem deste, vamos para o próximo desafio. Qual é o sapo diferente? Olhem lá, agora nós temos vários sapinhos aqui. Eu vou dar um tempinho para você observar eles e descobrir qual é o sapo diferente. E eu já retorno. Muito bem, você conseguiu descobrir qual é o sapinho que está diferente? Olhem lá, o primeiro está sorrindo, né? Da mesma cor também que o segundo, sorrindo. O próximo, olha a carinha que ele está fazendo, uma carinha de assustado. O outro está sorrindo e o próximo também sorrindo. Então, o sapo que está diferente é este com a carinha de assustado. Muito bem. Agora, o próximo é ligue as quantidades ao número correspondente. Eu vou fazer aqui com vocês também. Observem aqui, nós temos 1, 2. Qual é o número que representa esta quantidade? O número 2, né? E aqui também temos 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas. E este é o número que representa 4 bolinhas, ok? Muito bem. Então, a nossa aula está chegando ao fim e nós precisamos observar se cumprimos toda a nossa rotina. Observem lá. Nós separamos os materiais, nós
Nós tivemos o relembrando, né? Que relembramos as atividades, o que já havíamos aprendido. Também hoje aprendemos sobre as formas geométricas. Fizemos as atividades, né? E também cumprimos os desafios. Muito bem. Então, como a nossa aula chegou ao fim, nós precisamos lembrar que temos que colocar a máscara, né? Sempre que for sair. Olhem lá, o nosso coleguinha também vai colocar a máscara. Vou passar o álcool em gel. Vou pegar lá a minha máscara no plastiquinho. Pegar sempre pelo elástico, né? Muito bem. E vou tampar o nariz e o queixo, ok? Por hoje foi essa a aula, né? Me diverti muito, vocês também, ok? Tchau, tchau, até a próxima!